Olá, que bom que você está aqui para assistir mais esse conteúdo do canal Agora Pense. Eu sou o Thiago Moraes, psicólogo, e hoje eu quero falar com você sobre pessoas imediatistas, tá? Esse comportamento imediatista, quais são os males, o que você pode fazer para poder melhorar e identificar isso em você ou em alguém que está próximo de você sofrendo com isso, ok? Então assista esse vídeo até o final, que você vai aprender bastante sobre esse conteúdo. A cultura do imediatismo. Quem criou esse termo, né, foi o psicólogo Douglas Rushkoff. Desculpa se eu estiver falando, se a pronúncia não foi, justifica, né, que as pessoas imediatistas, que isso está ligado diretamente à tecnologia. Eu não vou falar sobre isso no momento. Eu quero tratar sobre o imediatismo, mas sem entrar especificamente nos males da tecnologia, ok? Então, assim, a pessoa imediatista, né, a cultura do imediatista, como já está no nome, ele tem uma percepção equivocada de que tudo tem que ser para aquela hora, tudo tem que ser para aquele momento. Na verdade, nem para aquele momento. Hoje em dia tem que ser para ontem. Tudo muito instantâneo, tudo muito rápido e tudo muito raso. Então, para essa pessoa, não tem passado, talvez não existe nenhum planejamento para o futuro, e ela consegue viver o aqui e o agora. Ela só consegue viver o presente, só que não de uma forma saudável. Porque é importante você entender, aprender com o seu passado, né? Planejar o seu futuro para que você tenha um presente com uma vida melhor. Então as pessoas imediatistas, elas sofrem e fazem as pessoas que estão próximas sofrerem também. Mas o que a psicologia tem a dizer referente ao imediatismo? Algumas correntes da psicologia, ela indica, né, e afirma que uma das consequências do imediatismo é o afastamento. As pessoas imediatistas se afastam, elas não têm a capacidade de manter relacionamentos, elas não têm paciência para ter relacionamentos, até porque a sua velocidade é muito maior do que normalmente as pessoas que o rodeiam. Então, normalmente, eu coloco um exemplo simples, é como se fosse um velocista que corre 100 metros em segundos e um maratonista que corre horas. Os dois correm, os dois têm condicionamento físico, mas os dois foram preparados para situações diferentes. Então, se colocar os dois para correr junto, né, o maratonista, ele vai chegar bem depois do que o velocista, mas chega muito mais longe e vice-versa. Então, o maratonista, o imediatista, né, ele não consegue, ele não é que não consegue, ele não tem essa capacidade normalmente de olhar, de observar as pessoas à sua volta. Então ele não tem paciência de esperar o maratonista. Ele quer chegar nos 100 metros dele rapidão e seja o que Deus quiser, vamos pra frente, eu agora, não tem paciência. O imediatista, ele consome para produzir e produz para consumir. Ele vive numa roda, aquelas rodinhas de hamster, correndo ali, não tem tempo para olhar para o lado, não tem tempo para olhar nem para ele. O autoconhecimento é um dos fatores que o imediatista dificilmente consegue desenvolver, a não ser com muito esforço, porque ele não tem tempo livre, ele não tem tempo nem para ele, tá? Então é uma característica, a psicologia, né, enxerga esse afastamento como um dos malefícios das pessoas imediatistas. Né, que o imediatismo em si, ele não é um distúrbio psicológico, ele não é, mas ele é o adubo, ele é a terra fértil para desenvolver um transtorno ou um distúrbio psicológico. E quais são os principais? Ansiedade e depressão. Porque o ansioso, ele fundamentalmente ele é incapaz de aguardar, certo? Ele quer o controle do futuro nas suas mãos, ele quer o futuro, ele quer o controle das coisas que ainda não aconteceram. E ele sempre vive antecipando as coisas, ele vive antecipando as consequências de tudo. E o pior, não só para ele,
mas para as pessoas que convivem, que estão perto dele. E quais são as principais características das pessoas imediatistas? Vamos lá, são várias, mas eu vou pontuar algumas aqui para você já começar o seu processo de autoconhecimento aí. Bom, como eu disse, a pessoa ansiosa ou imediatista, dificilmente ela vai respeitar o processo, ela não entende o processo. E o insight que eu tive de falar sobre esse vídeo foi porque eu conversei com uma pessoa e ela chegou para mim e falou assim: Thiago, o que está acontecendo com as pessoas? Todo mundo quer para agora, quer as coisas para ontem, e isso está me deixando louco, isso está me pirando, é tudo para ontem. A pessoa sabe, insiste, você explica o processo, mas ela é como se tivesse uma barreira, ela não te escuta mais, as pessoas não escutam mais. E aí eu falei, cara, isso é um tema para um vídeo. Então, assim, respeitar processos, não tem paciência, não tem a capacidade de espera de respeitar o processo. Esse é a primeira característica da pessoa imediatista. Segundo, ela não respeita as pessoas que estão à sua volta, no sentido de não entender a velocidade que a outra anda. Como eu disse antes, a referência mais clara, o exemplo mais claro que eu posso te dar é do velocista e do maratonista. Os dois correm, mas um não entende o outro, ou um não está preparado para o outro. E o imediatista, ele tem um ego, sabe, um pouco mais inflado. Por quê? Ele quer do jeito dele, na hora dele. Ele não respeita a vontade, a velocidade, a capacidade e os limites de quem está à sua volta. Então isso é uma coisa que castiga demais quem convive com a pessoa imediatista. Essa necessidade de ter o poder de controlar o que ainda não aconteceu. E isso gera uma frustração terrível para quem sofre com ansiedade, para quem é imediatista. Isso é o que consome, isso é o que tira a sua libido, isso que te dá gastrite, dor de cabeça, estresse, e tudo desencadeia um monte de coisas por causa dessa necessidade de ter o poder. Ele tem medo de não ter controle das coisas e ele não consegue trazer isso para o mundo real. Ele vive num achismo. Mas se acontecer isso, se acontecer aquilo, eu acho que pode dar isso. É muito... Quando você começa a confrontar esses pensamentos que ele tem, não é real. É pensamentos que talvez nem vá acontecer. São achismos. E quais as consequências disso, né? São problemas, são comportamentos que pode levar aos extremos. Eu estou falando do quê? Do suicídio. A cada 40 segundos uma pessoa morre no mundo por causa do suicídio, em consequência desses transtornos, né? Do imediatismo, da ansiedade, da depressão. Eu estou indo para o extremo porque antes disso você pode ter problemas, né? Como eu te falei, de saúde gravíssimos. Às vezes o seu corpo já deu sinais, você já sofre, você já está precisando de medicamentos, você já está precisando você está descontando nas pessoas, está ficando insuportável a convivência com você. E você recebe sinais e você não percebe, o seu corpo te dá sinais e você não diminui a velocidade. Então, assim, as consequências do imediatismo é isso. O seu adoecimento, tanto físico quanto emocional. E a dificuldade de lidar com o imediatismo está também linkado com as frustrações. Todo mundo passa por frustrações. Todo mundo vai passar. Você vai errar, você vai falhar, você vai cansar, você vai pensar em desistir. Mas para uma pessoa imediatista, uma pessoa ansiosa, isso se torna um fardo. Ele não aceita os obstáculos que a vida vai oferecer e que a vida vai colocar na frente. Então, se acontece dele não passar por esse obstáculo naquele momento, se ele não consegue, pelo fato dele não conseguir fazer um planejamento para essas situações,
ele simplesmente explode. Então, assim, como ele quer tudo para aquele momento, essa dificuldade de lidar com a frustração prejudica e acentua esse comportamento de imediatismo. Quais são os efeitos do imediatismo na sociedade que a gente vive, né? Na sociedade atual? Claramente, o imediatismo impede, né? Minimiza, complica a capacidade das pessoas de refletirem. Olha que absurdo, sendo que nós, todo o seu intelecto, as suas funções cognitivas, existe para isso, para você pensar. Nós falamos, né, somos animais racionais e isso. Por quê? O que nos diferencia é o pensamento, mas nós não temos a capacidade de pensar em nós mesmos. Não estou falando agora do sentido egoísmo, estou falando do autoconhecimento. E aí provavelmente você deve estar perguntando, tá, Thiago, mas e aí, como é que eu faço? Eu já me identifiquei, sou imediatista, sou ansioso, mas e como que eu deixo de ser imediatista? Como que eu faço para deixar de ser imediatista? A primeira coisa, aí vai parecer clichê, Thiago, isso eu já sabia, tal. Tá, se você já sabe, por que você não faz? O que seria isso? Você ter um tempo, e a primeira coisa que você tem que fazer é se conhecer. É o autoconhecimento que faz você deixar de ser imediatista, e eu já vou te dizer. Mas, claro, vendendo o meu jabá, né, é muito importante você procurar um profissional. Procure um psicólogo. Psicólogo não é para louco, isso é mito, tá? Psicólogo não é vergonha você ir no psicólogo, não é vergonha você investir em você. Se você é imediatista, tá? Você precisa investir um tempo de qualidade para você. Você está realizando, você até sente prazer naquele momento, mas adianta você chegar sozinho? Adianta você não ter ninguém à sua volta para compartilhar as suas vitórias? Isso aí é terrível. Então, assim, procure a ajuda de um profissional. Procure, tá? Então, porque ele tem as ferramentas, a gente estuda muito para te ajudar a você ter uma qualidade de vida melhor. Tá bom? Então, assim, é uma dica não, eu não gosto de dica, já falei. É uma ferramenta, um conselho que eu te dou. Procure um profissional, tá? Depois, para você poder fazer esse autoconhecimento, conhecer si próprio. Por quê? Por que você tem que conhecer? Quanto mais você se conhece, tá? Mais tolerante você vai ser referente aos seus problemas, às pessoas, sabe, as nossas dificuldades ou a sua dificuldade. Quanto mais você se conhece, mais você cria casca, mais você cria métodos de enfrentamento das suas dificuldades. Não tem como, se você não conhece a sua casa, não tem jeito de você fazer uma ampliação, não tem como você melhorar a sua casa se você não sabe onde é o seu quarto. Como é que você vai mandar fazer um closet no seu quarto ou vice-versa? Você entende? São exemplos bem bobos, mas eu quero que você entenda isso como você aí por dentro. Olha você como compartimentos, como que está a sua vida de relacionamento, a sua vida no trabalho, como que está as suas relações, como que está o seu tempo, como que você reage às suas frustrações, ok? Então, a maneira de você deixar de ser imediatista é você aprofundar no autoconhecimento. Caramba, tô felizão de você ter assistido esse vídeo até o final. Feliz de você estar aqui no canal Agora Pense e feliz que você está entendendo o propósito do canal Agora Pense. E o propósito é te ajudar. Esse é o propósito. Te ajudar no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Compartilhar o pouquinho que eu sei, o pouquinho que a gente aprende, para que você possa dar um passo e ter uma vida mais saudável, uma vida emocional mais saudável. E para que esse vídeo chegue a mais pessoas,
para que o YouTube me dê uma moral, você tem que clicar, curtir esse vídeo, compartilha. Provavelmente você conhece alguém que sofre de ansiedade ou talvez depressão, imediatismo, enfim, você deve conhecer alguém. Se você não conhece, manda si mesmo. Ativa o sino para que todas as quintas-feiras, agora eu consegui me organizar, eu vou postar um vídeo semanal para que você possa assistir e refletir.